Bom dia, meninas. Eu vou dizer bom dia porque o almoço não foi efetivado, né? Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Obrigada pelo carinho, pelo tempo despendido para que cada uma de vocês pudesse vir aqui adquirir mais algum conhecimento, trocar ideias, ter uma doação, né, entre uma e outra. Sobretudo, ter um cuidado para consigo mesmo, né? Porque a elegância, meus amores, ela vem de dentro para fora. E a elegância de dentro para fora requer os cuidados. E com isso, vocês tendo essa acessibilidade por meio dos cuidados com a doutora Renata, acredito que a maioria sejam pacientes, entendam quão necessário é os cuidados que devemos ter para conosco. Então eu quero agradecer realmente a cada uma de vocês por estarem aqui presente conosco, por compartilhar, por dividir, por estar se doando entre umas às outras. Mas meninas, eu quero dizer assim que agradecer também pela compreensão relativa à semana passada, porque eu vim do Rio Grande do Sul e eu sei que tem uma gaúcha aqui e também temos algumas que têm alguma relação, algum familiar também do Rio Grande do Sul. Nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul a maior catástrofe climática que já aconteceu na história do Rio Grande do Sul. Por conta disso, muitas famílias tiveram os seus bens materiais destruídos, tiveram a sua materialidade, alguns familiares perdidos, mas o pior de tudo é a história que cada um deles está deixando para trás. Levando em conta a suspensão e impedimento de ser realizado na semana passada, meninas, eu acredito que nada é por um acaso. E por conta disso, na semana passada, eu me dediquei full time para trabalho voluntário. Como eu estava sozinha e estava migrando para vir para cá, para o evento, eu não pude ter muita escolha e procurei ter uma conexão com uma instituição fidedigna para poder fazer o trabalho de forma voluntária. E o trabalho de forma voluntária, eu acabei tendo uma experiência ímpar no sentido de humanização. E eu vi que a dor das pessoas estava nas suas histórias mesmo, na sua relação familiar, enfim, tudo que estava deixando. O estado de vulnerabilidade das pessoas é tamanho que às vezes um abraço conforta mais do que o abrigo que se oferece. E o que eu extraí desses dias que eu acabei me dedicando foi que a solidariedade, ela está assim, ó, se destacando e para mim provou que o Brasil é um país extremamente unido e solidário, porque eu vi famílias de poder aquisitivo baixo se doando e fazendo a dedicação. E não bastasse isso a nível internacional, então é uma situação delicada, mas eu confesso para vocês que eu olho sobre uma outra ótica. Eu olho sobre o lado da humanização. E isso a gente pôde presenciar. Por isso, meninas, mais uma vez eu agradeço vocês pela compreensão, porque eu sei que a doutora, o núcleo, se esmerou para que o evento pudesse ocorrer ainda na semana passada, mas como eu tinha que dar essa contribuição e não poderia deixá-la, era muito importante para mim que ela entendesse, mas acima de tudo, vocês. Muito obrigada, tá? Então, passando a... Posso falar eu agora, doutora? Claro. Ou querem que passe? Não, pode continuar. Para quem não me conhece e está me conhecendo pela primeira vez, eu já vi que tem uma xará minha que se chama Janete também, pelo menos como segundo nome. Meu nome é Janete Claire mesmo, para quem não gerou uma dúvida, não, é exatamente isso. Eu tenho muitas perguntas de seguidoras nesse sentido.
Fui dado esse nome por conta da minha madrinha, não foi nem a mãe, mas foi um nome em que foi assim, ele trouxe um significado, tudo tem um simbolismo, né? Então tem uma razão também pela nomenclatura. E durante toda a minha vida eu tive uma dedicação assim, ó, voltada para áreas, questões sociais. Sou advogada de formação há quase 30 anos, tá? Ainda tenho a carteira da ordem, porém não mais exerço, mas eu tenho certeza que a minha missão de dever cumprido foi efetivada. E por essa razão encerrei o ciclo com muita honra, com muita sabedoria, e de lá eu dei seguimento e passei a fazer os estudos a nível nacional e internacional relativo à moda, estilo, imagem, etiqueta à mesa e etiqueta comportamental, em especial a parte corporativa. Por quê, meninas? Porque dentro do próprio escritório de advocacia, eu já extraía valores, já entendia de que forma nós poderíamos fazer uma boa venda. Como que faz uma captação de um cliente? Não é só o seu nível intelectual, não é só a sua capacidade de mostrar o trabalho, mas, sobretudo, a forma de tratar as pessoas. A forma de tratar as pessoas é o que vai definir se o negócio, o contrato for encerrado. Em razão disso, e por conta até das redes sociais, a pedido, eu venho trabalhando há um tempo com mentorias online ou presencial, individual ou em grupo, ou em eventos assim similares ao que a doutora Renata está promovendo. E eu fico muito feliz porque eu trago comigo a bagagem, a experiência na prática da própria advocacia, em que me ensinou como lidar com as pessoas da forma mais assertiva, que sem elegância a gente não resolveria nada. Porque nós lidamos no dia a dia com o embate jurídico, mas ainda que não seja o embate jurídico, tem as outras profissões paralelas. Como tratar as pessoas? Então, dentro das minhas mentorias, eu comecei a criar um método meu, que é o método Eclair, que eu tive que dar uma denominação. Ela vem de uma origem francesa, que é a luz, associado ao nome, e em que eu trabalho 3 pilares: a elegância na imagem, na comunicação e nos relacionamentos. Esses 3 pilares, para mim, são os fundamentais. Aí as pessoas às vezes me perguntam, mas e a etiqueta à mesa? Sim, se tem conhecimento, mas como toda e qualquer área, a gente acaba criando uma afinidade para algum lado a mais. E para mim foram esses 3 pilares os mais importantes. A elegância na imagem, meninas. O que vocês se consideram? Vocês se consideram pessoas elegantes? O que vocês entendem por elegância? O que é ser elegante? Alguém se arrisca a dizer o que é ser elegante? Tudo bem? Se ninguém quiser se manifestar, mas não tem problema, mas eu acho que é para isso que estamos aqui. Cutuca a Grazi aí, ó. A elegância, ela... Pega o gap, puxa. É um ato do comportamento. As pessoas geram muita confusão do que é ser elegante e etiqueta. Eu vou fazer uma breve demonstração para vocês, meninas. Se vocês conseguem diferenciar o ato de elegância e a etiqueta propriamente dita. Eu chego, eu cumprimento, mas eu chego, eu cumprimento e gera uma empatia. O olhar nas pessoas, o sorriso, é que é o ato da elegância. O aperto de mão é apenas a etiqueta, é respeito. Mas a elegância, ela já vem da
empatia. Ela trouxe aí a contextualização da empatia. Então, de nada adianta a nossa imagem estar tão bem apresentada se nós não tivermos a empatia. A elegância na imagem, como todas vocês sabem, vocês talvez tenham uma ideia de que a elegância na imagem vem moda, estilo, como vou me apresentar, eu pego uma consultoria de imagem. Sim, tudo bem, isso é importante, porque uma consultora de imagem, ela traz uma análise do teu corpo físico, ela vai fazer uma avaliação da colometria, ela vai fazer uma avaliação do teu tipo de rosto, de corpo, a tua pele, a tonalidade, e dali ela vai fazer o estudo e te apresentar as possibilidades em que tu podes estar mais bem apresentada, inclusive os estilos. Quando eu cheguei aqui foi muito interessante, porque as poucas que eu conversei eu já consegui identificar os estilos de algumas. E nada impede que a imagem a gente possa adotar vários estilos, porém, cuidar o seguinte: tudo que for em exagero, tudo, isso é fato, cai por terra qualquer peça que se tenha, qualquer elemento, qualquer acessório, por mais caro que seja, ou por peças importadas, de nada adianta a marca se for em exagero. Então, a imagem, para todos aqueles que têm o mínimo de conhecimento, ela define, sim, também a sua primeira apresentação. Está dentro daqueles segundos do que a pessoa vai representar. A imagem, ela é um dos primeiros impactos. Primeiro vem, talvez alguns discordem comigo, mas eu entendo que é a postura, na sequência a vestimenta e a cor, e por fim os demais elementos que seguem a sequência da elegância na comunicação e nos relacionamentos. Porque as pessoas podem colocar em risco seus empregos ou sua carreira por detalhes. E a elegância na imagem, ela tem que tomar o cuidado, sim, para tudo. Tem que respeitar, meninas, o dress code do local onde se vai frequentar. Nós estamos hoje num evento intimista durante o dia. Nós temos que, e obviamente que é um evento grandioso, né? Ele traz o feminino, ele traz a conexão com as mães. Mas nós temos que cuidar, sim, a forma como nós estamos vestidas, a forma como nos maquiamos, porque eu não posso estar em exagero. Eu tenho que entender que o evento não traz aquilo. Mas é o meu estilo, eu sou assim. Não. Porque a gente tem que entender que temos que respeitar o contexto geral. A forma como nos apresentamos é a forma como queremos ser tratados. Isso é muito importante, cuidar isso para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Eu gostaria de saber, assim, se vocês não se importarem de me falar, o que vocês fazem a primeira coisa quando acordam de manhã? Alguém se arriscaria a me dizer? Hélida, eu gosto de falar. Tu te arriscaria a me dizer o que tu faz a primeira coisa que tu faz pela parte da manhã? Basal é a primeira coisa que eu faço pela manhã. Eu pego o termômetro, depois levanto, aí vou tomar meu Suco verde. sachêzinho de imunidade, tomo água, depois me peso. Na verdade, eu me peso primeiro, antes de tomar essa água. E aí depois tomo banho, me arrumo. Tá certo, mas eu acredito, assim, muito bom, porque é um autocuidado, a gente tem que respeitar o nosso tempo, o nosso momento das nossas sequências diárias, talvez um suplemento que a gente precise tomar em jejum, tudo isso é necessário, talvez, pelos teus cuidados. Mas assim, sem fazer mais perguntas, o que eu recomendaria? Algumas talvez vão dizer, eu oro, tudo bem? Mas, particularmente, eu acho assim, acordou, vamos arrumar a sua cama. É a primeira coisa que a gente precisa fazer.
independente se nós tivermos pessoa para trabalhar nas nossas casas. É o primeiro momento em que a gente demonstra como vai ser nossos dias. É a intenção do dia, já começa no ato de arrumar a sua cama. É o ato de elegância e carinho para consigo, onde a gente tirou o nosso sono, o nosso descanso. Então é a primeira coisa que nós devemos se preocupar. Já no tocante à elegância na comunicação, é muito importante porque nós predominamos aqui as mulheres, certo? Somos predominantemente mulheres aqui. A mulher tem que ter o cuidado na sua comunicação. Não importa a profissão, tá? É importante que as pessoas tomem cuidado para falar de forma articulada, de forma pausada, cuidar o tom de voz, não muito alto, não muito baixo, ter uma comunicação mais objetiva, saber ser bom ouvinte. Tudo isso são situações em que contribuem para que a pessoa possa ir aprimorando seus atos e se tornando uma pessoa mais elegante. A elegância nos relacionamentos, ela é tão importante quanto, porque de nada adianta eu estar bem vestida, de nada adianta eu ter uma comunicação articulada, mas se eu for uma pessoa que eu não tenho empatia, ou que eu não tenho afinidades, ou que eu demonstre animosidade a ponto de não me relacionar. Isso não significa dizer que todas as pessoas têm que ser sociáveis. Não. Mas a etiqueta comportamental, ela é muito importante porque ela é decisiva para trabalhos, ela é decisiva para os relacionamentos e ela é decisiva assim, ó, no contexto geral para mim. Eu ainda coloco ela dentro dos meus pilares, ainda que ela esteja no terceiro. Às vezes eu olho para ela e digo, para mim ela está em primeiro. Porque a dos relacionamentos, a relação entre as pessoas define todo o resto também. E eu digo para vocês, meninas, assim, ó, hoje eu estou com 53 anos. Nos meus 53 anos, eu posso falar para vocês que durante o exercício da advocacia, eu tomei todo o cuidado com o dress code do trabalho, a forma como a equipe trabalhava, porque ainda que atendessem trabalhadores de chão de fábrica, eu entendia que isso se chamava merecimento. A partir do momento em que o cliente coloca os pés no teu estabelecimento, é muito importante que a tua equipe, o seu local de trabalho, esteja bem apresentado. Se eles não têm condições de arcar, coloque à disposição, porque realmente não temos como exigir deles, talvez pelos seus recursos financeiros. Além da apresentação, a forma de tratar. Observem as pessoas que fazem parte do seu contexto de trabalho. Se aquela pessoa está com a comunicação falha, retire ela da comissão de frente, porque ela pode comprometer o resto da equipe. Muito cuidado com tudo isso, tá? E assim, ó, durante a advocacia eu verifiquei que todos esses detalhes, a forma de se apresentar, a forma de conduzir uma conversa e principalmente a empatia, tornou consequentemente as relações saudáveis. E os clientes fidelizam. Isso é fato, tá? E por conta disso, o que acontece? A idade foi vindo e também a própria profissão, e eu encerrei um ciclo da advocacia com muita honra. Mas eu posso dizer para vocês, meninas, que no período em que eu estava encerrando, eu entrei no período da menopausa. E o meu período da menopausa me trouxe uma exaustão física e, consequentemente, emocional. Eu já não me reconhecia mais como mulher proativa, que a gente acaba tendo o nosso feminino e masculino quase que desequilibrado, porque a gente é a mulher, é o homem para tudo também, para decidir, para tomar a iniciativa para tudo, que isso não é bom. A gente tem que ter um equilíbrio. E durante esse período eu vi que
Se eu não tomasse uma atitude, se eu não tivesse consciência da gravidade da qual eu estava passando no período hormonal, eu não ia conseguir fluir. E foi daí então que eu comecei a fazer o meu tratamento hormonal e me recompus como mulher, como mãe, como filha, como cidadã qualquer. Porque eu consigo extrair o melhor das pessoas estando com o meu humor melhor. Eu consigo exercitar de forma melhor porque eu estou mais disposta. Eu consigo ver o resultado. Tudo isso, eu digo que nada eu estaria em condições. Eu até fiz um adendo para a doutora ontem, né, doutora, que ela até colocou à disposição a soroterapia. Eu disse para ela que eu estava já num nível de exaustão e eu sentia assim, ela já prontamente colocou o soro porque foi o que me deu uma reerguida. Eu não tinha percebido que eu já estava ficando cansada, mesmo com a minha parte hormonal sendo tratada. Então, meninas, assim, de nada adianta eu estar bem apresentada, eu estar com uma comunicação boa também, eu estar num nível de relacionamentos bons, se a minha saúde estiver comprometida. E a elegância vem de dentro para fora. Eu vou passar a palavra para a doutora Renata, porque a gente vai trazer assuntos complementares, mas eu acho muito importante, e eu coloco à disposição de vocês, meninas, de que se tiverem alguma necessidade, eu poderia entrar mais no mérito, falar mais coisas para vocês, tanto da elegância na imagem, na elegância na comunicação e no comportamento, porém eu vou me estender muito. E não é essa a intenção. A intenção é para ficar mais agradável. E a doutora, com certeza, ela vai trazer assuntos que venham ao encontro, né, doutora? Que essa é a razão para trazer esse caminho para essas pacientes. É isso. Obrigada, Janete. Boa tarde a todas mais uma vez. Aos 40 anos, muita coisa acontece, né, pessoal? Até os 30 a gente está a todo vapor. Quando chega nos 35 a pessoa está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo ótimo mesmo. Mas eu acredito que aos 40 anos, estando você bem ou não, as coisas começam a mudar. E elas mudam literalmente de dentro para fora. E a gente não vê a bagunça que a nossa vida vai ficando. E tudo isso, muitas vezes, a gente acha que eu estou madura e não estou mais tolerando isso, não estou mais aguentando isso. E muitas vezes eu falo para as minhas pacientes que chegam no consultório falando aquele troço que eu sou casada, aquela coisa que mora comigo, eu falo, calma, me dá 2 meses, me dá 1 semana, me dá um tempo. E muitas vezes a gente consegue aí reverter histórias de divórcios que provavelmente iriam acontecer. Por quê? Porque os hormônios estão em declínio e você não tem mais condições de literalmente manter os seus ânimos em dia. Então, eu sempre uso uma frase que enquanto há hormônio, há vida, e é exatamente isso que eu penso. Não é anabolização, não é hormônio demais, é hormônio na medida certa, principalmente para quem pode, né? E tudo isso é feito com muito critério, com muita responsabilidade, com muito respeito e, acima de tudo, com muito estudo. Nos últimos anos eu tenho dedicado, de fato, a honrar, eu acho que o nome do meu avô, que foi um grande CDF, complementando aí com a minha tia, com o meu pai, que sempre estudaram muito, e tenho tentado aí parecer um pouquinho com eles e dar o meu melhor na minha vida, para os meus pacientes. E no começo da minha carreira, quando eu me posicionei de fato como médica de terapia hormonal, eu sabia que podia dar muito certo, mas podia dar muito errado também, né? E por não aguentar ver o declínio feminino, por não aguentar ver mulheres acabando suas vidas aos 40 anos, eu precisei acreditar na minha verdade. E hoje, assim, olhar todas vocês aqui, a grande maioria minhas pacientes, a grande maioria
praticantes, inclusive, de terapia de reposição hormonal, alegra muito o meu coração. E ver vocês cada vez melhores. Eu nunca vi uma paciente minha entrar no consultório e sair pior, sempre melhor. Às vezes a gente acerta de primeira, às vezes precisa sim de algum ajuste. Infelizmente eu não carrego uma verdade absoluta, mas assim, sempre tentando dar o meu melhor. E os hormônios têm a ver com tudo isso, com o nosso humor, com a nossa vida sexual, com a nossa pele, com o nosso cabelo, com a nossa aparência. De nada adianta a melhor roupa, os melhores looks, o melhor cabelo, se ao olhar para você, você tá com aquele olhar caído, cansado, né? E aí eu, com muita ousadia, falei, não, mas as pacientes precisam de um pouco mais de hormônio. Então, eu cheguei um dia pro Marcos e falei assim, Marcos, o que você acha da gente comprar essa máquina aqui? Aí ele olhou assim para mim, ele falou assim, como é que paga? Eu falei, não sei, com trabalho, a gente trabalha e paga. Tá bom, aí a gente foi lá, a gente viajou, foi para São Paulo, ele muito perguntador, quase morro de vergonha, deu umas 2 cutucadas nele, disse, Marco, pelo amor de Deus, já chega. Chega de estar perguntando, dando rodapé do equipamento. E aí eu decidi, então, adquirir a primeira tecnologia, que foi o Ultraform MPT. Eu acredito muito que as tecnologias, elas trazem uma beleza com elegância, porque elas não mudam a tua face, elas não te trazem aquela coisa artificial. Eu sou aluna de Patrícia Leite e, assim, Patrícia ela é fora da curva porque a mão dela é, assim, não dá para explicar. O que ela faz com a mão dela, ninguém faz, né? A gente olha ela mexendo ali, fazendo uma coisa que a gente gasta 15 minutos, ela faz em 2, 3. Então, a gente tem muito esse embate, eu e ela. Tudo dela, ela resolve com cirurgia, né? E infelizmente, tem pessoas que nascem com um dom como ela. E muitas vezes as coisas têm acontecido, os rostos têm ficado deselegantes, barrigas deselegantes. A gente tem recebido uma grande quantidade de pacientes com sequelas de cirurgias plásticas do consultório para que a gente tente trazer uma melhora. E eu confesso para vocês que a gente consegue, mas não é fácil. E tudo isso por se tratar, né, muitas vezes do exagero, da falta de domínio. São muitas profissões aí pregando beleza, trabalhando com beleza, e você precisa escolher muito bem aonde você vai, com quem você vai se entregar, para quem você vai se entregar, para que aquilo não fique realmente deselegante, não fique feio, né? E as tecnologias, elas te trazem essa segurança, que elas não vão, ainda que eu queira, elas não vão mudar a essência da pessoa, e eu acho que isso vale muito a pena. Houve também um momento que eu percebi que muitas mulheres, quando chegavam aos 40 anos, começavam a mentir, ou até mesmo a sua idade, né? E embora a Janete foi muito clara, quando a gente teve algumas aulas, ela foi minha professora, ela trouxe, não se pergunta a idade de ninguém. Eu nunca tive problema com isso, né? Eu tenho assim, a minha idade com muito orgulho, eu acho que eu vivo muito intensamente e não me sinto envergonhada. Eu também queria que as pessoas sentissem isso, que elas sentissem alegria e orgulho em ter 20, 30, 40 ou 50 anos, né? E é isso que a gente tenta fazer todos os dias no consultório, né? Trazer a elegância de dentro para fora. E aí, quando eu pensei em montar, então, uma celebração para o Dia das Mães, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Com o que eu vou presentear as minhas pacientes? Então, em tempos onde a gente está literalmente confusos com a história do empoderamento feminino, então, até que ponto a gente pode dividir uma conta, até que ponto a gente pode sentar numa mesa e falar assim, eu quero pagar a minha parte, ou como é que se brinda? Bate a taça, não bate? Gente, não bate a taça, eu não sabia. Como é que faz, Janete? Com a taça? Uma tacinha assim, ó. Vocês têm que aprender, eu tenho certeza que não sou eu que não sei, não. Faz a demonstração, por favor. Sim, vamos fazer de conta que é um vinho, gente. Mas enfim, vamos lá. Meninas, de qualquer sorte ali, vamos por a maioria tem alguma bebida de álcool, não, né? Mas se for a água mesmo, a forma de segurar a taça, né? Já começa de uma forma um pouco diferenciada. Mas vamos tomar, normalmente a água vem também pela copos diferenciados, né?
Mas o vinho, o champanhe ou qualquer brinde, né? Alguns até entendem que, mas é muito coisa de filme, muito clichê. Não, gente, eu sei que às vezes pode até dizer assim, não, mas eu gosto de ir lá fazer assim, estourar champanhe, fazer acontecer. Não se estoura champanhe para sair borbulhando, banhando todo mundo, tá? Então, o brinde, vamos brindar todas. Vamos aproveitar, brindar, não importa o que tem cada uma nas suas taças, vamos aproveitar, brindar. O que nós faríamos? Quando vocês fazem aquele bumerangue lá, que vocês encostam as tacinhas, não, meus amores, lembrem da gente. Só assim, ó, só erguer. Apenas erguer, tá? Somente isso. Muito simples. Não quebramos, não batemos, não nada, é muito mais simples. Então, em tempos onde a gente não está entendendo mais o que está acontecendo, eu falei, gente, eu preciso que ela venha aqui e que coloque alguns pingos nos is, né? Porque são tempos difíceis, né? São tempos em que a gente está... As mulheres cada vez mais bem posicionadas no mercado e parece que, concomitante a isso, os homens também, não sei se é impressão minha, mas parece que também estão mais... As mulheres aceleraram, mas a impressão que eu tenho é que os homens também diminuíram. Eles não estão seguindo o fluxo que sempre seguiram, né? E eu falei, não, ela tem que vir aqui porque a gente tem que saber se posicionar. Porque no fundo, a gente não pode perder a essência feminina. Exatamente, doutora. Eu acho que a gente não pode perder a essência feminina. E lembre, meninas, principalmente quem exerce profissões onde tem que estar à frente, tem que tomar decisões, e aquelas que estão no meio de homens. Não mudem a essência de vocês. Eu vou só exemplificar 2 casos de mentoradas minhas e uma terceira que é só seguidora que me fez várias perguntas. Vejam bem, eu tinha 2 engenheiras, uma engenheira agrônoma e outra engenheira civil. A engenheira civil, como eu não vou fazer citação de nomes, eu estou preservando a imagem delas, tá? A engenheira civil trabalhando no meio da estrada, no meio de tantos homens, e o perfil, o estilo dela era o sensual. Problema muito grande. 29 anos, com um currículo farto e não estava conseguindo uma ascensão. Todas as ideias dela, por ela formada, o que acontecia? Eram barradas, quase que inutilizadas, se não até ignoradas. É muito ruim isso no meio masculino, pluralmente masculino. É lamentável. O potencial dela de nada valeu por conta do aspecto de menina e da sensualidade. E foi ali que nós tivemos que trabalhar mais a sua parte da forma de se vestir e a comportamental. Ela ainda não teve a ascensão profissional por conta que o cargo já foi passado para outra pessoa. Mas ela já sabe aonde ela pode melhorar. Eu sou uma pessoa comum e os meus seguidores, os meus amigos gostam daquele jeito da Renata, carinhosa, do povo, próxima. E parece que ela se sentia assim, com a dificuldade de se vestir normal, como qualquer outra pessoa, né? Nos seus shortinhos e tal. Então, o que a gente conversou? Renata, não perca a sua essência, mantenha. Todavia, vamos mudar talvez, quem sabe, ao invés de um short talvez um pouco mais provocativo, buscar um caminho de uma linha mais alfaiataria ou algum modelo mais soltinho, que não vai perder o feminino, a jovialidade, o estilo casual ou urbano, qualquer que seja o estilo de cada pessoa. Então são detalhes que possam ser ajustados. A pessoa não pode perder a sua essência. E o outro exemplo que eu quero falar para você já era totalmente diferente. A cliente engenheira agrônoma, trabalhando num meio pluralmente masculino, extremamente feminina, linha romântica, estava apavorada, perdendo a essência dela. Já estava falando tal qual como os homens. É preocupante. É bem comum nós pegarmos os trejeitos das pessoas. Mas lembrem, cuidem, tomem cuidado para não perder a sua essência, a sua forma de ser. Tá? Se a pessoa, se cada uma de vocês, se tiver algo que é falho, que possa corrigir, procurem ir melhorando. Se policiem todo dia. Tome o cuidado. E a situação dela já foi o oposto. Ela precisou trazer um pouco mais de imponência para
poder dar o equilíbrio com os homens sem perder a sua essência feminina. Mas eu retomando, aproveitando sobre a sua matéria, doutora, por quê? Meninas, isso é muito real, tá? Eu sou outra pessoa a partir do momento que eu aderi à minha terapia hormonal. Eu sinto assim que eu resgatei a minha dignidade como mulher. Porque sim, eu estou com 53 anos, mas eu tenho mais 47 para viver. E eu quero viver muito intensamente. Eu quero amar e ser amada. E eu quero contribuir para a sociedade. E para estar aqui com vocês, se eu não estivesse em meio a um tratamento, doutora, é real, talvez eu não estaria na mesma disposição, o meu mesmo tom de voz para falar com vocês. E de nada adiantaria a maquiagem linda, maravilhosa que a Ruth me fez, né, Ruth? Se a gente não está bem. Doutora? É isso, os hormônios. E... Oi. E os hormônios são muito importantes, inclusive, para a pele, né? Sem eles, não dá mesmo para a gente ter uma pele, por mais que a gente faça os melhores equipamentos. E às vezes as pessoas perguntam assim, será que o Ultrafarma da doutora ele tem um adultério, uma coisinha a mais? Não, gente. É isso, é que sempre, independente do paciente entrar no consultório, eu sempre pergunto sobre os hábitos de vida e também sobre a questão da terapia de reposição hormonal. Então, com isso, a gente consegue dar um up e os tratamentos durarem um pouquinho mais. Sabem, meninas, que dentro do Rio Grande do Sul, as que são, acho que só tem uma que é gaúcha mesmo, eu faço um uso de tratamento estético, até eu fui muito relapsa comigo mesma, porque eu fui casada também por mais de 30 anos, e o meu ex-marido, ele sempre fazia críticas a respeito dos tratamentos estéticos, então eu comecei tardiamente a fazer os tratamentos estéticos. Foi o que eu me lembro aos 45 anos. E ali na sequência veio a parte do período da menopausa, que já começou a complicar tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, se eu tivesse tomado cuidado em tempo hábil, hoje eu não precisaria estar correndo tanto atrás da máquina. Mas assim, aos locais em que eu vou, de forma moderada, cuidadosa, para que não transforme, para que não modifique exatamente toda a nossa essência física, doutora. Ontem eu experimentei os procedimentos oferecidos pela doutora. E assim, fiquei muito satisfeita porque... Sabe aquela necessidade que a gente tem um pouco imediatista, assim? Entrei linda, quero sair maravilhosa. Foi mais ou menos assim. Hoje ainda estava com um pouquinho de vermelhidão, mas tudo ela explicou como é que seria. E ela teve um olhar peculiar sobre os detalhes do meu envelhecimento, que foi por conta, né, dessa questão hormonal. Ela verificou já de imediato a mão e a parte do colo aqui. O que isso falhou comigo? Talvez o meu tratamento hormonal lá, que eu vinha fazendo, não estava em consonância com o meu tratamento estético. Então, fazer o tratamento hormonal concomitante com o estético é importante. E para as meninas mais jovens, as mães mais jovens, procurem cuidar-se em tempo hábil. Quando começar a perceber os sinais de cansaço, aquilo que compromete a sua vida pessoal, e com o seu companheiro, com o seu marido, namorado, que seja, né? Lembrem, o respeito ao próximo começa por aí. E meninas, assim, ao contrário das feministas exageradas, a gente precisa sim dos homens. Os homens são maravilhosos. E para isso a gente tem que estar bem. E o estar bem é cuidar da sua saúde interna. A parte hormonal é muito importante. Eles merecem esse cuidado também, viu, doutora? Não é somente para nós. É como tu mesmo falaste, casamentos são recuperados, meninas. Casamentos são recuperados. E não tenham vergonha. Eu não sabia disso, mas eu tive conhecimento de que ocorreram já suicídios de mulheres quando entraram no período da menopausa. Por favor, deem o sinal de alerta quando vocês perceberem em alguma amiga conhecida, uma tia, enfim.
Doutora? Além de dos grandes erros de diagnóstico que estão tendo depois do Covid, depois desse surto, né, de depressão, e eu já imagino como que vai ser depois dessa questão do Rio Grande do Sul. 1 a cada 4 mulheres estão tomando antidepressivo e ansiolíticos. Então, parece um comprimidinho pequenininho, inofensivo, que a gente toma para dormir, ou talvez para acordar, algumas para dormir, acordar, viver durante o dia. Mas isso tudo vai acabando com a libido da gente, vai acabando com a pele da gente, vai acabando com os neurônios, com o sistema nervoso central, com o nosso raciocínio, com a nossa capacidade cognitiva. E por esse motivo eu convidei uma das pessoas que eu considero que é mais equilibrada que eu conheço na vida, que é a doutora Mariá, que está comigo de muitos anos já. Eu conheço toda a parte do estudo dela, o quanto que ela é esforçada, é estudiosa, e impulsionei muito ela a investir nessa parte de saúde mental. Então, hoje no núcleo, além de mim, a gente tem a doutora Mariá. Doutora, por favor, levanta. Por favor, levanta, deixa todo mundo te ver. Agora que tu tá muito mais maravilhosa. Doutora Mariá, que também é minha paciente aí, agora tá super fitness. Ela que me acorda agora para malhar. Tá cuidando da saúde mental, então às vezes você não precisa da doutora Renata, mas você precisa dela. E ela vem trazendo um cuidado que vai, claro, associar medicamentos quando for necessário, mas com outras terapias a fim de resolver literalmente e definitivamente esses problemas e realmente diagnosticar quando de fato é uma depressão, uma ansiedade, ou só um pequeno estado de tristeza, ou até mesmo a menopausa, e você então não precisa dela e precisa sim de uma terapia de reposição hormonal. É isso, gente. Eu acho que já falamos bastante. Exato. Quero que vocês aproveitem o almoço. Agradeço a presença de todas. Agradeço a presença de todas. Espero que vocês recebam esse almoço com muito carinho, com muito amor. Eu cheguei aqui e falei pro Marcos, amor, não fiz nadinha não. Ele falou assim, não tem como. Esse negocinho aqui é tua cara. Não adianta você ficar assim, que tudo que... Então, de fato, foi tudo escolhido com muito amor e carinho por mim, pela Clara, que eu quero agradecer, que é uma pessoa muito presente na minha vida também. Está sempre ajudando. Eu acho que a empatia, o amor próprio, a gente consegue impulsionar mulheres. Você não precisa, para você ser grande, você não precisa destruir ninguém, você não precisa pisar em cima de ninguém, sabe? Você pode elevar mulheres, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, se unir, se fortalecer. Quantas vezes os homens estavam juntos e a gente ficava em casa? Então a gente pode, assim, ir para um restaurante, sabe? Ter um almoço, conversar, sem ter que estar falando, sem que a pauta seja falar mal de marido, contar de problema. A gente pode contar sobre as nossas conquistas, sobre o nosso dia a dia, né? E desconfie de alguém que não queira que você melhore, sabe? Seja seu cônjuge, seja... Eu não acredito em críticas. Eu acredito que a gente pode sim dar conselho para as pessoas melhorarem, mas sem criticar. Eu acho que não tem crítica positiva, crítica construtiva. Essa palavra não existe no meu vocabulário, né? E eu acho que a gente precisa sim querer que o nosso cônjuge, que a nossa parceira, que o nosso parceiro seja mais bonito, seja melhor, que a gente impulsione. E é esse mundo que eu quero viver, que eu quero construir, que eu quero que a minha filha Júlia viva, que o meu filho Davi viva, respeitando as pessoas, respeitando as mulheres, sem machismo, entendendo que todos nós somos sim iguais, embora não possamos perder, é claro, a nossa feminilidade. Obrigada a todas. Meninas, assim, ó, eu acho interessante para vocês levarem em consideração o que já é uma regra de etiqueta, tá? Etiqueta e elegância. Eu vou aproveitar o ensejo e demonstrar. Olhem para a mesa de vocês. Observem a mesa, né? Sabe o que isso se chama quando uma boa anfitriã organiza um evento na sua casa, um bom anfitrião?
Não é só a forma que vai receber, não é só o prato que vai escolher. Observem os detalhes. Os detalhes é que fazem a diferença. Não é só a taça, não é só o talher. São os detalhes da flor, o lenço, o guardanapo, né, de boca, de tecido. Observem o detalhe que compõe o guardanapo. Observem o mimo em que ela está deixando para cada uma de vocês, mães. Isso se chama percepção de valores. Quando vocês forem oferecer uma água em casa, considerem aquela pessoa. Não entreguem qualquer copo de massa de tomate. Ofereçam no melhor copo, mesmo que vocês tenham outro. Isso se chama percepção de valores. Isso é um ato de extrema elegância. Esse evento promovido para as mães, com esse cuidado, do autocuidado, eu até deixei, ela não me perguntou nada, ela fez tudo pelo que ela tinha de conhecimento. E eu chego aqui, me deparo com todos os detalhes realmente de uma boa anfitriã. Mesas, a forma da distribuição, o mimo para cada uma, as taças certas, a alimentação servida da forma sequencial certa, o hall de entrada com a cerimonialista, a música muito bem selecionada. Pensem, não é? Tomar cuidado, se a festa é uma outra proposta, se o evento é outro, tudo bem, a música pode ser outra, adaptar ao local. Isso tudo é percepção de valores. E eu acho que, delicadamente, já vou ensinar mais uma regra de etiqueta, eu acho que a doutora merece um aplauso pelos detalhes como boa anfitriã. Estou falando em regras de etiqueta e elegância. Mas eu quero que vocês batam a palmas de forma elegante. Tá bom? Como é que bate? E como bate? Bonitinho, bonitinho, levezinho. Exatamente. Meninas, com carinha de 20. E, doutora, eu vou aproveitar o ensejo para dizer para vocês, doutora, me permite? Claro. Mimo para elas? Claro. Me permite? Claro. Nós vamos ver uma maneira mais adequada, a doutora vai ver de que forma... Gabriela, que nós vamos fazer. Eu vou dar um presente a uma de vocês, né? Se vai ser por sorteio, nós vamos definir aqui como vamos fazer, por sorteio. Uma mentoria comigo, que eu quero ter o maior prazer de poder dar uma contribuição e ver mais uma mulher transformada. E mais uma vez, meninas, muito obrigada pelo carinho, por tudo que está sendo apresentado aqui e principalmente pelo acolhimento de cada uma de vocês. Aproveito também, gente, já que a gente está falando em solidariedade, em ajudar o próximo, em mentorear o próximo, na sexta-feira nós vamos ter o Lave Andei em prol do Rio Grande do Sul, tá? Como eu entendo que eu quero ajudar o Rio Grande do Sul, eu concedi 50% de desconto no Lavian e todo o dinheiro, vou trabalhar de graça, literalmente nesse dia, e toda a minha equipe, não é só eu, tá? Todas as meninas do Núcleo RB vão estar comigo, a gente vai destinar todo o faturamento para compra de água, de bens que o Rio Grande do Sul esteja precisando. Eu vou ter muito cuidado, muito critério para que isso seja feito de forma transparente e honesta, tá? Então, se você é adepta, você pode estar adquirindo. Se você não conhece, é uma oportunidade para você conhecer. Doutora, acho que não tá. Me permite, doutora, de eu contribuir nesse trabalho na sexta-feira, de ajudar o atendimento aos seus pacientes. Então, se isso serve de motivação para que vocês, as amigas, as conhecidas, se façam presente, eu ainda vou estar na sexta-feira em São Luís e faço questão de estar dentro do núcleo, apoiar, servir, trabalhar com o instrumental que for necessário. Porque assim eu fiz no dia de voluntariado lá no Rio Grande do Sul, tá, doutora? Me coloco à disposição. Obrigada. E é isso, menina. Obrigada a todos. Eu espero vocês sexta no núcleo.
E aproveitem o almoço. Beijo.